Olá, gente. Vamos tirar mais uma dúvida. Se assim Papai do Céu quiser. Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Repetindo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Queridos, como foi falado no primeiro e no segundo vídeo, falando sobre Thanatos, que aqui a gente chama de morte, hoje, se assim Deus quiser, nós vamos falar sobre sepultura. No grego existem duas palavras para indicar sepultura. A primeira é Taphos. Está vendo aqui? Taphos. Taphos fala de uma cavidade cavada no chão, ou uma fossa, tanto faz como a cavidade cavada para colocar um caixão ou um morto, ou uma fossa. Então, Taphos literalmente quer dizer buraco no chão, fossa. E tem Mnemeion. Mnemeion já fala naquele negócio mais adornado, né? Algo que se faz para lembrar, para comemorar. Se você for no Evangelho segundo Mateus, Jesus disse que os fariseus são semelhantes a tafos caiados, né? Que por fora parece bonito, mas por dentro são cheios de ossos mortos. E também o Senhor Jesus, lá no capítulo 23, diz que os fariseus adornavam os Mnemeion, os túmulos, os lugares que eram feitos para, como aqui em Salvador, tem ali na Paralela um monumento que foi colocado, o corpo do filho de Antônio Carlos Magalhães. Então, enquanto Taphos fala de um buraco cavado no chão, onde se coloca apenas uma lápide, às vezes, outros colocam uma cruz, o Mnemeion fala de um túmulo mais adornado, mais, assim, como é que eu posso dizer, mais arranjado, de modo que todos vejam ali e se lembrem. Até quem não conhece, está lá escrito lá quem mora e o monumento feito justamente para comemorar a morte, geralmente daqueles que são um herói ou alguém importante. Se você ler a passagem de Jericó, do Rio Jordão, diz que Deus mandou pegar 12 pedras do fundo do Jordão para servir de memória. Então, Mnemeion fala aquilo que faz lembrar, que faz recordar. E Taphos é meramente um buraco cavado onde se coloca o morto. Então, Taphos, sepultura não tem nada a ver com Sheol, que é a mansão ou morada dos mortos. She, Aleph, Vav, Lamed. Então aqui tem Sheol. Sheol. No grego a palavra é Hades. Hades, que a gente chama aqui de Hades. Queridos, no Sheol ou Hades, até a vinda do Messias de Jesus, aqui no Sheol, no Hades ou Sheol, existia o seio de Abraão, que você vai conferir lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 20, que diz que morreu o rico e foi sepultado, ou seja, posto num Taphos, numa sepultura. E o mendigo Lázaro foi levado para o aconchego de Abraão. E no Hades, veja bem, o corpo dele foi sepultado no Taphos, numa sepultura. E no Hades, ele olhou de longe, entendeu? Viu
no Hades, ele olhou e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no seu braço, no seu aconchego. E ele, atormentado pela chama, que no grego inferno, a palavra inferno é Geena, onde tem fogo queimando. No hebraico, a palavra é Gehinnom. Gehinnom era o lugar onde se lançava o refúgio da cidade, que era o Vale de Inom, onde se jogava o refúgio da cidade, e ali estava sempre com chamas queimando. Então, no Hades, ou Sheol, tinha-se o seio de Abraão e o Geena, ou Gehinnom, no hebraico, que é onde ficavam os condenados que morriam sem a salvação. Então, há uma grande diferença entre Tafos e Menemeion, e Hades não tem nada a ver com aquilo que muita gente prega aí. Então, se você quiser, você pode examinar. E por último, olha o que está aqui, ó, Limine Tepurus, que quer dizer literalmente lago de fogo. Voltando para Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então nós aprendemos hoje que sepultura e sepulcro comemorativo, são duas coisas diferentes, mas todos dois colocam mortos. Hades não é sepultura. Hades é a mansão dos mortos, que até a vinda do Messias, o seio de Abraão e o Geena estavam lá. Na morte e ressurreição de Cristo, os mortos que morreram sendo fiéis, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22, que Jesus foi até lá evangelizar os espíritos que estavam em prisão, e Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que a morte, versículo 56, que a morte tem o poder sobre os mortos, entendeu? Que o aguilhão da morte é o pecado. Então, e em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 20, você vai ver que o rico foi sepultado, o corpo dele, mas no Hades ele gritava: Pai Abraão, lembra-te de mim, porque ele estava justamente no Gehinnom e Geena no grego, estava atormentado. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para refrescar minha língua, porque eu estou atormentado por essa chama. Entendeu? Então no Hades, Sheol, ou Hades, está lá o inferno, hoje em dia só o inferno, mas antigamente tinha o seio de Abraão. Então hoje no Hades escuta somente o Geena, ou inferno, ou em hebraico chamado de Gehinnom. E esse inferno, junto com Hades e a morte, será lançado justamente no Limine Tupuros, lago de fogo. Será lançado lá. E a partir daí não se terá mais morte, nem mais choro, nem mais pranto, para a glória de Deus. Deus em Cristo vos abençoe. E se assim Deus quiser, farei um vídeo assim, mais explicativo, mais minucioso. Enquanto isso, pesquise o que é túmulo, o que é sepulcro, o que é Geena, ou Gehinnom no hebraico, que é inferno, o que é Hades ou Sheol, que é a mansão morada dos mortos, e o que é lago de fogo. Pesquise, gente. Vamos deixar de ser somente ouvintes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, 21. Examinai tudo e retende o que é bom. Deus abençoe. Amém.